Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, todo mundo que convive com criança já passou. Os medos infantis. Vamos dar uma olhada no que algumas fontes dizem sobre o que é normal em cada idade, sabe? Dos bebês até uns 12 anos. E como a gente pode ajudar. Ok, vamos organizar isso. Ótima ideia, porque o medo, né? Ele é super importante. É uma emoção básica, faz parte do desenvolvimento, ajuda a proteger, a aprender. Certo. Nosso foco hoje vai ser nesses medos mais comuns, sabe? Aqueles esperados para cada fase. Claro que existem medos mais intensos, fobias, pânico, mas isso é outra conversa. Hoje são os medos do dia a dia do crescimento mesmo. Perfeito. Então, começando bem do comecinho, 0 a 6 meses. O que as fontes apontam? Parece que são medos bem sensoriais. Isso, totalmente. É um mundo sendo percebido pelos sentidos de forma muito direta, né? Então, barulhos muito altos, repentinos, assustam. Aquela sensação de cair também quando a gente mexe o bebê muito rápido. Exato! Perda de apoio, tudo isso, a segurança física, o colo, um ambiente mais previsível, isso é fundamental nessa fase. E ali pelos 4, 5 meses já começa a estranhar gente diferente. Começa assim. É um sinalzinho de que o bebê está formando aqueles vínculos mais fortes, sabe? Diferenciando quem é familiar de quem não é. Entendi. E aí avançando um pouco dos 6 meses aos 2 anos, aí entra forte a tal da ansiedade de separação, né? Ah, essa é clássica. O pico costuma ser entre 8 e 18 meses. A criança chora, fica aflita quando o cuidador principal sai de perto. É normal, esperado. Imagino. Além disso, medo de estranhos fica mais forte ainda. E outras coisas. Sim, o medo de estranhos se intensifica e podem surgir medos de coisas grandes, barulhentas. Tipo, o aspirador de pó é um campeão, né? Ah, total. Animais também podem começar a assustar. É a criança entendendo melhor o mundo, o que é familiar e o que não é. E o que ajuda aí? Para essa coisa da separação, principalmente? Olha, as fontes falam muito em consistência. Despedidas curtas, mais claras e retornos tranquilos. Separar aos poucos, se possível. E o famoso objeto de transição ajuda muito. Tipo uma naninha, um paninho? Isso, algo que traga conforto e a sensação de segurança quando o cuidador não tá. Legal. E aí, dos 2 aos 4 anos? A imaginação entra em cena com tudo, né? E os medos mudam de figura. Totalmente. É a fase do medo do escuro, de monstros embaixo da cama, no armário. Pesadelos ficam mais comuns. Figuras tipo palhaço também podem assustar, né? Podem, sim. E os medos de animais, de barulhos à noite continuam. A grande virada aqui é que são medos muito ligados à imaginação. E como lidar? Porque não dá pra dizer que o monstro não existe se pra criança ele é real, né? Exatamente. O ponto-chave é validar o sentimento. Entendo que você tá com medo. Sem ridicularizar, de jeito nenhum. Uma luzinha noturna, sabe? Manter a rotina de sono. Ajuda a previsibilidade. Isso. E explicar sons, sombras. Olha, isso é só o galho da árvore batendo na janela. Desmistificar um pouco. Faz sentido. E dos 4 ou 6 anos? O que muda? Parece que os medos ficam mais ligados ao mundo lá fora. Sim, a criança começa a ter mais noção do mundo externo. Medo de tempestade, de ladrão, começa a ter uma ideia inicial sobre morte, mesmo sem entender tudo, e medo de médico, dentista, situações mais concretas. Aí já começa a ficar mais complexo. Fica. O pensamento está mais desenvolvido, mas ainda falta repertório para lidar com essas ameaças, digamos, mais abstratas ou futuras. E o apoio dos pais? O que fazer? Conversar, explicar as coisas de forma simples, mas verdadeira, reforçar que a casa é segura, que a família está ali. E, claro, filtrar um pouco o acesso a notícias ou filmes violentos, né? Com certeza. Chegando na idade escolar, então, 6 a 12 anos. Os medos ficam mais realistas, é isso, e sociais. Exatamente. O mundo social ganha um peso enorme. Medo de ir mal na escola, de ser rejeitado pelos amigos, de sofrer bullying. Nossa, pesado. E a compreensão sobre morte, doenças, acidentes fica mais profunda. As notícias do mundo também podem gerar ansiedade. E a vergonha, medo de passar vergonha na frente dos outros. E como ajudar nessa fase? Que já são quase pré-adolescentes. Bom, incentivar a falar sobre o que preocupa é sempre bom. Não minimizar.
Ensinar jeitos de lidar com a situação, sabe? Estratégias mesmo. E dar informação realista, adequada para a idade, sobre as coisas que preocupam. Ajudar a desenvolver habilidades sociais também é importante. Tem um ponto que parece importante em várias fontes. Validar o medo é essencial, mas sem fazer promessas que a gente não pode cumprir. Tipo, no dentista, dizer não vai doer nada. Ah, isso é crucial. Validar é dizer, eu entendo o seu medo, é normal sentir isso, mas prometer o incontrolável. Se doer, a confiança vai embora. E aí? Qual a alternativa? É melhor preparar a criança, dar um recurso, sabe? Olha, se começar a incomodar, você levanta a mão e a gente pede para parar um pouquinho. Isso dá uma sensação de controle para a criança, ensina ela a lidar, em vez de só evitar. Muito bom isso. Preparar em vez de só prometer. Gostei. É por aí. E falando em estratégias, teve uma fonte que trouxe uma ideia que eu achei muito legal, bem lúdica, para a ansiedade de separação. O tal do cordão de amor ou barbante imaginário. Já ouviu falar? Ah, sim. É uma técnica linda e muito eficaz. A ideia de ter um fio invisível que conecta a criança ao cuidador, mesmo longe, ajuda muito a criança a sentir essa conexão, essa segurança interna. Uma metáfora poderosa, né? Muito. Funciona super bem para algumas crianças. Então, juntando tudo isso, fica claro que o medo evolui junto com a criança, né? Começa sensorial, vira imaginário, depois mais real, social. Exatamente essa a trajetória. E entender essas fases normais é o que nos ajuda a perceber quando um medo está exagerado, sabe? Muito intenso, durando muito tempo, atrapalhando a vida da criança, as brincadeiras, a escola. E aí sim, talvez seja a hora de buscar uma ajuda profissional. Isso. Nesses casos, sim. Mas olha, na maioria das vezes, o que a criança precisa mesmo é daquele adulto calmo do lado, acolhendo, validando, passando segurança. Isso faz uma diferença enorme. O medo faz parte de crescer, né? E o apoio que a gente dá naquele momento não só ajuda a passar pelo susto, mas é construindo uma resiliência para a vida. Sem dúvida. E isso me faz pensar numa coisa. Uma das fontes fala sobre ajudar a criança a nomear o medo, a transformar o lobo em bolo, como eles dizem, achar formas de lidar com ele. Interessante. Essa habilidade, sabe, de encarar o que assusta, que a gente ajuda a construir na infância, ela não serve só para o monstro do armário. Ele é a base para a gente conseguir enfrentar os desafios da vida toda. Por isso, entender como é o medo em cada fase, se é sensorial, imaginário, social, real, é a chave para a gente oferecer o apoio certo, na hora certa, para fortalecer essa capacidade desde cedo. Mas, e quando essa emoção, que deveria proteger, começa a, sei lá, limitar, a paralisar a criança? É dessa linha, dessa fronteira que a gente vai falar agora. Perfeito. Nossa ideia aqui é identificar aqueles sinais, sabe? De que o medo talvez tenha virado um problema. E também entender um pouco sobre os transtornos de ansiedade mais comuns nessa fase e, claro, quando é a hora de buscar ajuda profissional. Vamos aprofundar nisso. Vamos lá. É fundamental entender que o medo tem sim essa função de proteger, mas ele pode, digamos, sair dos trilhos. E como saber? Qual o termômetro? O ponto crucial é observar a intensidade desse medo. É algo assim desproporcional para a situação, para a idade da criança. Outra coisa, a duração. Isso está acontecendo há semanas, meses. Entendi. Intensidade e duração. E talvez o mais importante, o impacto na vida dela. Essa criança está deixando de ir para a escola por causa disso, de brincar com os amigos. Está com dificuldade para dormir, para interagir socialmente. Esse é o X da questão, sabe? Faz sentido. E imagino que não seja só o comportamento de evitar as coisas, né? Deve ter outros sinais que acendem o alerta. Com certeza. O sofrimento costuma ser bem visível. Aquele choro que não consola fácil, sabe? Muita irritabilidade, às vezes umas reações que parecem pânico mesmo. Pânico? E um ponto que confunde muitos pais são os sintomas físicos. Aquelas dores de barriga que aparecem sempre antes de ir para a escola, dor de cabeça, náusea. Ah, sim. Até tremores ou suar demais em situações específicas. E não tem uma causa médica, entende? O médico examina, não acha nada. E por que isso acontece? Essa reação física tão forte? Tem muito a ver com a ansiedade, né? A mente projeta um perigo, às vezes, irreal. E o corpo reage como se fosse uma ameaça concreta e iminente. É o que a gente vê nos ataques de pânico. O coração dispara, falta ar, dá tontura. Aquela sensação horrível de que algo muito ruim vai acontecer. Nossa, é uma resposta física intensa
intensa mesmo, para algo que talvez nem esteja ali no momento. E você mencionou também regressão. Isso, exatamente. Acontece às vezes. Uma criança que, por exemplo, já tinha controle do xixi à noite, volta a fazer na cama. Ou volta a chupar o dedo, coisas assim. É um conjunto, né? A gente olha para tudo isso. Intensidade alta, duração longa, impacto negativo claro na rotina, sofrimento óbvio e persistente. Uhum. Aí sim, a gente pode estar diante de um quadro que precisa de mais atenção. Talvez um transtorno de ansiedade mesmo. Certo. E quando um medo chega nesse nível, quais são os transtornos, os quadros mais comuns que podem aparecer na infância? Olha, existem alguns diagnósticos mais frequentes, sim. Tem a ansiedade de separação, que é aquele pavor, aquele medo muito grande de ficar longe dos pais ou cuidadores, né? Mas que vai além daquela fase normal do bebezinho. Sei, quando persiste mais tempo, né? Isso. Temos também as fobias específicas. É um medo irracional muito, muito forte de algo bem concreto. Animais, injeção, escuro, palhaço, enfim. Ah, clássico, medo de cachorro, de agulha. Exatamente. Tem a ansiedade social, que é aquele medo intenso de situações sociais, de ser julgado, de interagir. A criança fica muito tímida, evita festinhas, apresenta trabalho na escola. E tem mais. Tem sim o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, que é aquela preocupação crônica excessiva com um monte de coisa diferente, sabe? A criança se preocupa com a escola, com a saúde dos pais, com o futuro, e é difícil controlar essa preocupação. Parece desgastante. E é. Tem também o transtorno do pânico, com aqueles ataques súbitos intensos que eu comentei, e o medo constante de ter outro ataque. E um quadro curioso é o mutismo seletivo. Mutismo? Como assim? A criança fala normalmente em casa, com a família, mas em certos lugares, tipo a escola, ela simplesmente não consegue falar, fica muda. É importante dizer, isso são diagnósticos clínicos, tá? Feitos por profissionais. Não são rótulos para a gente sair colando por aí. Claro, fundamental. O interessante é ver como, apesar de se manifestarem diferente, todos eles geram sofrimento e limitam a vida da criança. Entendi. Então, se os pais ou cuidadores percebem esse conjunto de sinais de alerta de forma persistente, vendo que está atrapalhando mesmo a vida da criança, qual o próximo passo? O que fazer? O passo mais importante é buscar orientação profissional, sem hesitar. Não é esperar passar sozinho. Certo. E quem procurar? Olha, o pediatra costuma ser uma ótima porta de entrada. Ele conhece a criança, pode avaliar e, principalmente, descartar qualquer causa física para aqueles sintomas que a gente falou, né? Dor de barriga, etc. Faz sentido. Daí, o pediatra mesmo pode encaminhar se achar necessário. O psicólogo infantil é o especialista-chave nesses casos. Existem abordagens terapêuticas muito eficazes, como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. TCC. Como ela ajuda? Basicamente, ela ajuda a criança a entender os pensamentos e medos dela, a identificar padrões que não são saudáveis e a desenvolver novas formas de lidar com as situações que causam ansiedade. É um trabalho bem prático, geralmente. E o psiquiatra infantil? Quando ele entra na história? O psiquiatra infantil é um médico, né? Ele pode ser necessário em casos mais graves ou quando só a psicoterapia não está dando conta de aliviar os sintomas mais intensos. Ele pode avaliar se há necessidade de alguma medicação para ajudar a controlar a ansiedade, o pânico. Ah, entendi. Medicação pode ser uma opção. Pode, mas geralmente é combinada com a terapia, tá? Não é uma coisa ou outra. E a avaliação é sempre muito cuidadosa. O importante é saber que o tratamento quase sempre envolve a família ativamente. Os pais aprendem estratégias como lidar em casa. Isso é crucial para o sucesso. Buscar ajuda é um ato de cuidado, não de falha. Perfeito. Então, para a gente amarrar aqui, entendemos melhor os sinais que diferenciam o medo comum daquele que preocupa, demos uma olhada nos transtornos de ansiedade mais frequentes na infância e vimos os caminhos para buscar ajuda profissional. Exatamente. Validar o sentimento da criança, o medo dela, é sempre o primeiro passo. Mostrar que você entende. Mas, ao mesmo tempo, é vital reconhecer quando esse medo transborda, sabe? Quando ele começa a impedir a criança de viver, de se desenvolver bem. Sim. E agir cedo, buscando a ajuda certa, nossa, pode fazer uma diferença enorme na trajetória emocional dessa criança a longo prazo. Fica então a reflexão pra gente, né? Como equilibrar isso? Acolher o medo da criança, que é genuíno, que precisa ser validado, mas ao mesmo tempo incentivar ela com cuidado
a enfrentar os desafios aos pouquinhos, sem reforçar aquele comportamento de fugir, de evitar, que pode acabar encolhendo o mundo dela, né? Um desafio e tanto para os pais. Sim, vamos focar nas estratégias concretas, né? Aquilo que a gente pode tirar desses materiais de psicologia infantil, de desenvolvimento, para fortalecer a criança sem passar por cima do que ela está sentindo. Ótimo, vamos lá então. Qual seria, assim, a primeira atitude, a mais essencial, quando a criança chega com o medo? O que as fontes dizem? Olha, o ponto de partida que aparece em todo lugar é a validação. É escutar com atenção de verdade, sabe? Sem aquela coisa de minimizar, falar, isso é bobagem, ou dar risada. É super importante conseguir nomear a emoção. Dizer algo como, filho, eu tô vendo que você tá com medo agora. Reconhecer que aquilo é difícil para a criança. Isso valida a experiência dela. Uma das fontes até é um vídeo de uma psicóloga, ela enfatiza muito isso. Faz todo sentido. Validar primeiro. Mas sabe aquela tentação que eu acho que todo pai e mãe tem de falar logo, não precisa ter medo, não vai acontecer nada. Ou, sei lá, no médico, não vai doer. Essa mesma psicóloga alertava sobre isso, né? Sim, sim. Ela e outras fontes também. É uma armadilha muito comum. A gente fala com a melhor das intenções, claro, para acalmar. Claro. Mas prometer algo que a gente não controla, tipo garantir que não vai doer nada no dentista, ou que o cachorro do vizinho não vai latir, isso, a longo prazo, pode minar a confiança da criança na gente. Entendi. E tem mais, pode até passar a mensagem de que a situação é tão perigosa, mas tão perigosa, que a gente precisa negar com muita força que algo vai acontecer. Reforça o medo indiretamente. Caramba, não tinha pensado por esse lado. Então tá, se a gente não deve negar o medo, nem fazer promessa que não pode cumprir, qual é a alternativa? O que as fontes sugerem para a gente fazer? Então, a abordagem que eles propõem é meio que dupla. Primeiro, ajudar a criança a voltar para a realidade do momento presente. Perguntar, ok, isso que está te dando medo, está acontecendo agora? Ah, tipo checar os fatos. Exato. Se não está acontecendo, fica mais fácil entender que o sofrimento está vindo daquela ansiedade, da antecipação, né? Aquela mente tagarela, como uma fonte descreveu, que fica criando 1000 cenários. Entendi. E a segunda parte? A segunda parte que é crucial é mudar o foco para os recursos, para o enfrentamento. Tipo, ok, você está com medo disso. O que a gente pode fazer para lidar com essa situação, se ela acontecer? Percebe? Sai da evitação e vai para ação. Gostei disso. Mudar o foco para ação, por como lidar. Que tipo de estratégia de enfrentamento esses materiais que a gente viu mencionam? Imagino que varia bastante, né? Medo do escuro é uma coisa, medo de, sei lá, injeção é outra. Varia muito, com certeza. As fontes trazem, assim, um cardápio bem amplo. Tem desde técnicas mais corporais, sabe? Respiração profunda, imaginar um lugar seguro, ótimas para acalmar a ansiedade ali na hora, até estratégias mais práticas para medos concretos. Por exemplo, o que fazer se encontrar um cachorro desconhecido? Aprender sobre isso. E outra coisa muito forte é incentivar o diálogo interno positivo. A criança aprender a falar para si mesma. Eu sou corajoso, eu consigo lidar com isso. Legal. E claro, para medos mais intensos, fobias mesmo, que um dos artigos que a gente leu detalhava mais, aí a chave costuma ser a exposição gradual. Bem controlada, né? Começa vendo foto, depois vídeo, depois vê de longe. Interessante essa ideia da escadinha, da exposição gradual. E falando em medos específicos, lembro de um vídeo que tinha umas ideias bem criativas para o medo de ficar sozinho, da separação. Aquela do barbante invisível, o cordão de ouro, ou de carregar umas pedrinhas da família. Como isso ajuda na prática? Ah, essas técnicas são ótimas porque elas tornam a conexão, o afeto, algo concreto, palpável para a criança. Entendi. Mostram de um jeito lúdico que mesmo sem ver os pais, o vínculo continua ali, firme. A segurança tá lá. Isso ajuda muito a construir o que a gente chama de segurança interna, sabe? Aquela sensação de que os pais estão guardados no coração. Que bonito isso. E aí fortalece a autonomia, a autoestima, quando a criança percebe que ela consegue, sim, ficar bem sozinha por um tempo. É um passo importante para diferenciar aquela ansiedade de separação, que é normal, esperada, daquela que talvez precise de um olhar mais atento, como um dos guias apontou. Certo. E pensando mais a longo prazo, em prevenção, como a gente pode ajudar a construir essa resiliência emocional desde cedo? Para evitar que esses medos virem, sei lá, algo mais sério,
como os transtornos de ansiedade que algumas fontes médicas mencionam. Olha, nisso as fontes são bem alinhadas. A base de tudo é criar um ambiente em casa que seja seguro, amoroso, previsível. O básico bem feito, né? Exato. Depois é importante ir incentivando a independência, claro que de acordo com a idade, ensinar ativamente a criança a resolver pequenos problemas do dia a dia, manter a porta aberta para conversar sobre sentimentos, todos eles, elogiar o esforço, a tentativa, não só quando acerta, limitar um pouco a exposição a notícias muito pesadas, filmes de terror inadequados para a idade e, claro, aquele tripé, sono de qualidade, boa alimentação, atividade física. Tudo isso junto vai construindo, como uma fonte colocou, um continente psíquico mais forte, um espaço interno mais seguro para lidar com as emoções difíceis sem transbordar. Perfeito. Então, resumindo a ópera, validar os sentimentos sem julgar, evitar promessas que a gente não controla, trazer a criança para o presente e o principal, talvez, equipar ela com ferramentas, com estratégias para enfrentar e com essa sensação interna de segurança. Exatamente. E olha que interessante, o objetivo final, pelo que as fontes mostram, não é criar uma criança sem medo nenhum. Até porque o medo tem sua função, né, de proteger. Verdade. A meta é formar uma criança que saiba o que fazer com o medo, que consiga nomear, entender e encontrar caminhos para lidar com aquilo que antes paralisava. E essa ideia de gerenciar o medo em vez de ficar tentando eliminar a qualquer custo, isso dá o que pensar, né? Com certeza. Fica aí a reflexão. Será que ajudando a criança a navegar pelos medos dela, em vez de só tentar apagar, a gente não está, na verdade, construindo uma resiliência muito mais profunda para os desafios que a vida adulta traz? Ótima pergunta para a gente levar. E para quem gostou dessa nossa conversa e quer mais conteúdo assim, sobre desenvolvimento infantil, parentalidade, com base em fontes confiáveis, fica a dica, né? Sim, a gente recomenda dar uma olhada no canal Pais em Sintonia, lá no YouTube. O pessoal lá aborda esses temas de um jeito bem claro, bem prático. Isso mesmo. Procurem lá. Pais em Sintonia. Se essa nossa análise aqui ajudou de alguma forma, considerem se inscrever no canal deles, curtir os vídeos, compartilhar. Vale a pena. Com certeza. E a gente se encontra na próxima.